Olá, pessoal. Começamos agora mais um debate do 11º Olhar de Cinema, dessa vez com o filme Os Primeiros Soldados, que integra a mostra Olhares Brasil. Estamos aqui com o diretor Rodrigo de Oliveira, e a gente vai começar uma conversa aqui um pouco abrindo caminhos para a exibição do filme durante o festival. Rodrigo, agradecemos imensamente a sua presença aqui hoje. Não, eu que agradeço, é um prazer estar no Olhar e vamos conversar sobre o filme. O filme Os Primeiros Soldados, ele já vem de uma trajetória, né, de algumas exibições importantes, internacionais e nacionais, né? Ele teve essa exibição aclamada, né, do festival na Alemanha, Mannheim Heidelberg, que certamente pronunciei errado, fique à vontade para corrigir, mas também foi exibido aqui no Brasil, no Festival do Rio e na Mostra de Cinema de Tiradentes, e chega agora para o Olhar de Cinema, como importante presença nesse conjunto enxuto e tão instigante de filmes da Mostra Olhares Brasil, né, que se propõe aí trazer algumas obras, alguns olhares realmente de filmes já exibidos em outros eventos, em outros festivais e que iluminam e são iluminados pela programação de filmes inéditos que estão estreando nas mostras, nas demais mostras do festival. Bom, Rodrigo, eu acho que, enfim, o começo é meio inevitável um pouco te ouvir, mas eu acho que também é interessante para, né, para a gente que está entrando no filme, ouvir um pouco como é que surge o desejo de fazer mesmo Os Primeiros Soldados, assim, um pouco, se você puder falar um pouco desse processo de escrita mesmo, né, de costura do roteiro, a partir desse desejo inicial. É, o... Os Primeiros Soldados, ele fala de três personagens que se confrontam, né, com a primeira onda da epidemia de AIDS no Brasil, no começo dos anos 80. E, bem, assim, como um homem gay, a AIDS, ela definidora da minha identidade, e eu acho que da identidade da maioria de nós, sim, da comunidade, quer a gente tenha consciência disso ou não. Eu, é isso. Quando o presidente do Brasil, 2 semanas antes de a gente lançar o filme na Alemanha, em outubro, na campanha de fake news dele contra a vacina da Covid, diz que pessoas estão tomando a vacina da Covid e pegando AIDS. E isso significa o quê, né? Isso significa que isso que a gente de alguma forma, se transmite, né? E o perigo de tomar uma vacina é que vocês vão ficar parecidos com a gente da comunidade LGBTQIA+. E na origem disso tudo tá a AIDS, né? Essa ideia de transmissibilidade, de que isso que a gente pega e que isso é um problema. Essa é uma história que acompanha a vida de todo mundo. Eu penso na AIDS todos os dias, desde que eu me entendi como homem gay, lá nos anos 90, assim, né? Eu tive eu me apaixonei pela primeira vez por um menino na semana em que o Renato Russo morreu, em 96. Eu tinha 11 anos. E era muito consciente para aquele menino de 11 anos que decidir investir nesses sentimentos que estavam sendo nutridos dentro de mim e que depois eu descobriria que era a minha própria identidade, significava provavelmente que eu ia morrer daquilo que o meu ídolo tinha morrido. Então, essa consciência de que isso que a gente essas pessoas que a gente ama, vão ser também o motivo da nossa morte, e ainda assim, né, investir nesses sentimentos, investir nisso tudo, é uma coisa que, para a minha geração, era muito clara. E a vida inteira eu pensei que, em algum momento, o meu cinema ia precisar se encontrar com esse tema, que é a coisa que mais me alimenta, assim, que mais me move
como sujeito político mesmo. Assim. E aí eu comecei, a coisa de uns 5, 6 anos atrás, a fazer umas pesquisas bem livres, assim, sem um objetivo ainda específico do filme, mas pesquisar muito especificamente sobre a chegada da AIDS aqui no Espírito Santo, que é de onde eu falo, e aí descobri que as estatísticas sobre as primeiras vítimas da AIDS no Espírito Santo, elas começaram a ser contadas em 1985, quando a gente sabia, e isso na minha pesquisa ficou claro, que pessoas aqui no Espírito Santo tinham começado a morrer já no final de 82. A gente, como minoria, nosso maior medo é sempre virar estatística. E tinham essas pessoas que sequer estatística viraram, sabe? Nesse período de incompreensão e de desconhecimento mesmo da doença, assim, quase 3 anos onde pessoas estavam morrendo, famílias estavam sendo destruídas, sonhos estavam sendo destruídos, e essas pessoas a gente não sabe nem os nomes, nem as histórias. E eu fiquei... Isso é uma coisa que eu acho que acompanha bastante gente da minha geração. Assim, quando eu fui a primeira vez numa boate gay, não existiam pessoas lá com mais de 30 anos de idade. E eu me perguntava muito o porquê disso, né? Muitas tinham morrido, acho que tinham sobrevivido, tinham de alguma forma se recolhido, assim, da vida pública, porque foi um impacto muito, muito pesado, assim, né, na comunidade. E a gente, de alguma forma, foi roubado dessa ancestralidade. Assim, né? Esses nossos... é isso, eu me entendo como um homem gay ali com 11 anos de idade, mas eu vou sair do armário para o meu pai com 21, assim. Então, assim, por 10 anos frequentando a cena gay, me relacionando com outros homens, vivendo a experiência da minha comunidade, eu, de alguma forma, estava sem pai, assim, e os meus pais eram essas pessoas que a gente perdeu. Os meus pais e as minhas mães estavam ali escondidos na história. E a ideia do Primeiros Soldados vem muito disso. Assim. Imaginar uma árvore genealógica para a minha comunidade. Imaginar essa nossa ancestralidade, imaginar quem foram essas pessoas que vieram antes da gente, cuja existência nos foi roubada, e como não só retratar a relação delas com o específico da crise da AIDS e da doença, mas também, enfim, quem eram essas pessoas para além disso, né? É isso, assim, com o que sonhavam, como se moviam, com o que viviam, e o filme eu acho que tem uma ele tem uma estrutura, né, que permite isso, assim, é um filme, é isso, que fala especificamente sobre o HIV/AIDS, onde a palavra AIDS aparece a primeira vez dita nos últimos 5 minutos do filme, né? Antes disso é testemunhar esses corpos, tentar de alguma forma reconvocar essas presenças, assim. E aí no momento que eu entendi que o filme era sobre a imaginação dessa nossa ancestralidade, aí sim é que o roteiro começou e a coisa se desenvolveu de maneira muito clara, assim, né? 3 personagens que estão lidando com o contato com o vírus e a comunidade que se forma ali no entorno dele. Nossa, não, muito, muito legal saber, assim, ouvir isso, porque a gente sente no filme, mas né, é fundamental mesmo como experiência, assim. E acho que pegando algumas coisas que você trouxe, várias, né, um pouco sobre esse desejo barra necessidade de localizar, não só localizar, mas enraizar o filme em Vitória, né? Enfim, se a gente pensa nesse imaginário cinematográfico tanto sobre a epidemia da AIDS quanto pessoas vivendo com HIV, ele é majoritariamente europeu, americano, enfim, que se pretendem muitas vezes
universais, por vezes nem se pretendem, mas acabam sendo, e muitas vezes também, né, retomando, repetindo uma série de estereótipos, estigmas, enfim. E, né, você traz isso para essa topografia da cidade, geográfica, histórica, afetiva, e inclusive alguns espaços, né, específicos, como, por exemplo, a boate, né, que pode remeter a boate Eros, enfim. Entender um pouco assim o que moveu vocês nesse enraizamento tão necessário, fundamental, incontornável na cidade, e também essa dimensão, né, dessa Vitória num cenário cinematográfico, de festival, de circulação de filmes nacional, acaba ficando sempre meio à margem, embora a própria narrativa de margem é questionável, né? Enfim, né, a gente não vai quer reforçar o eixo, mas, enfim, entender um pouco essas questões. Assim, Vitória é isso. Vitória é onde eu moro, é de onde eu falo, né? De onde eu sinto o mundo. E Vitória é uma ilha, né? É uma ilha literal. E a população de Vitória talvez não tenha mudado em termos de número desde os anos 60, assim, porque não cabe mais gente. A ilha tem um espaço delimitado. Então, nós somos 300 mil pessoas desde sempre. E é curioso, assim, porque uma coisa que me... É isso, eu tenho um passado na crítica de cinema, né? Então, diferente, eu acho, de alguns colegas realizadores, assim, quando eu estou fazendo um filme, eu assisto tudo que existe possível sobre o tema, que tem a ver, enfim. Então, eu assisti todos os filmes de HIV/AIDS. E essa narrativa americana e europeia, ela é muito evidente. Na verdade, ela soa muito como oficial, assim, né? Mesmo no Brasil, assim, e no cinema latino-americano, não existia ainda um esforço na ficção concentrado e específico sobre esse período, sobre essa comunidade em especial. E, e o que Vitória proporciona, na verdade, por ser tão pequena, os dramas que aconteceram no mundo e que estavam nas margens, a história, né, da comunidade LGBTQIA+, é uma história de margem, assim, e sobretudo essa primeira onda da epidemia, né, é uma história de apagamentos, de, de, de lugares escuros, da periferia, dos fundos dos hospitais, enfim. O que Vitória proporciona, por ser tão pequena, é que não existe margem, na real. Tudo que acontece acaba sendo meio central, porque não tem muito margem para correr, né? A distância entre o centro e a margem em Vitória é muito curta. E aí isso acaba, no caso específico do filme, né, acaba trazendo a possibilidade de enxergar como certas coisas aconteciam no mundo e que se reproduziam de alguma forma aqui, de maneira muito mais evidente, digamos assim. Então, por exemplo, você fala da boate, e de fato ali tem uma genealogia, né, que a Eros foi a boate mais famosa em Vitória, que já é final dos anos 80. Antes da Eros tinha a Querelli, que começa em 86, e a nossa boate chama Genê, porque é um pouco como se fosse o ensaio da Querelli, que vai virar a Eros. Uma boate clandestina, enfim, né, que aparece no filme. Toda vez que eu revejo o filme e chega nessas cenas da boate, uma coisa pragmática assim, né, da filmagem, na segunda vez que a boate aparece, a gente tem 200 figurantes. E eu fico revendo essas cenas e fico me perguntando, talvez esses e essas sejam as 200 pessoas que viviam publicamente a sua homossexualidade fora do armário em Vitória em 83, sabe? Então é isso. Quando existe no filme, por exemplo, um movimento do protagonista, do Suzano, de expor a sua verdade para informar a comunidade do que está acontecendo em relação à epidemia, é
possível que ele tenha sido de fato ouvido e que aquela mensagem tenha de fato ecoado, assim, porque talvez aqueles fôssemos só nós mesmos. E aí isso Vitória tem de muito específico, assim. A gente sofre muito com o tamanho que a gente tem, com as limitações que a gente tem, e ao mesmo tempo, pela natureza geográfica, sentimental da nossa história, a formação de comunidades aqui é muito imediata e muito natural, porque você se reconhece na esquina, né? Você se vê todo dia, você anda pelos mesmos lugares. Assim. Então, ao fazer um filme, né, sobre uma comunidade que, na verdade, já existia, mas que vai se fortalecer, né, e se entender como comunidade no momento em que a epidemia é tratada com descaso pelo poder público, enfim, pela opinião pública, Vitória acabou fazendo muito sentido, assim, né, porque aqui, de fato, foram se formando essas comunidades. E tem coisas no filme que se inspiram muito diretamente assim no que vai acontecer em Vitória oficialmente, né? 2, 3 anos depois, assim, o filme se passa ao longo de 83, né? Entre o Réveillon de 82 e de 84. Já em 86 vão começar a aparecer as primeiras casas de acolhimento voluntárias, em geral comandadas por travestis, que vão acolher essas pessoas que estão doentes e que são colocadas para fora de casa pela família e que não encontram apoio na saúde. Um dado muito importante assim do filme, né, que é o autorregistro, né? Existe um personagem que está filmando tudo. Isso. Assim, 3 anos depois já chegam as primeiras já tem as primeiras câmeras disponíveis na universidade e aí forma-se um grupo de registro, de atuação na verdade, a gente chamaria hoje eles de um coletivo de ativismo, assim, que vai filmar manifestações e vai filmar isso, assim, os primeiros protestos contra o descaso da saúde pública com as vítimas da AIDS. Tudo isso, de alguma forma, aconteceu em Vitória e aí, por ser Vitória desse jeito, não tinha como esconder muito, não tinha como jogar para mar. Era uma coisa com a qual a cidade precisava se confrontar. E aí isso se encaixa muito bem assim, com o que o filme propõe. Ótimo. Te ouvir, assim, que vai, né, acrescentando camadas ao filme mesmo. Você falou uma coisa que estava também com a intenção de perguntar, que é essa sua trajetória na crítica também, né? Como isso atravessa, se costura mesmo a própria realização, criação artística, né, cinematográfica. E como, né, esse lugar do crítico, que está muito ligado também a um certo lugar da cinefilia, é justamente esse, de assistir muita coisa, né, de assistir o que foi feito, de ter imersão nessas imagens e nesses discursos, enfim, essas linguagens. Então, eu queria ouvir um pouco, enfim, como que isso se transparece no seu filme, no sentido mesmo de inspiração direta, referência, ou então oposição direta, enfim. E aí, 2 nomes, né, possíveis, você já falou, Genê é um deles, e eu li também, você menciona o La GP, do Chris Marker, mas, enfim, quais outras possibilidades informam mesmo esteticamente, né, no filme? Uhum. Eu É isso, eu trabalhei na crítica oficialmente assim por 7 anos, mas quando fui fazer faculdade lá na UF, eu sequer considerava a possibilidade de passar para a realização. Assim, o meu projeto de vida era mesmo ser crítico. Cinema, a realização em cinema apareceu muito por acaso. E esse modo de ver, né, o mundo e ver o cinema dentro do mundo e o mundo dentro do cinema, ele me condiciona para sempre, assim, né? E sobretudo no contexto de crítica em que eu surgi, que era o começo da crítica de cinema online,
Contracampo, Cinética, assim, era entender o cinema como uma postura moral diante do mundo, assim. Então, certas decisões, por exemplo, que estão no filme, assim, elas se tornam muito mais fáceis no momento em que eu me lembro do que é que eu esperava que o cinema fizesse pelo mundo enquanto eu escrevia, assim. Então, fica muito mais fácil, por exemplo, conversar com o Johnny Massaro, o ator do filme, o protagonista, sobre como mostrar os sarcomas de Kaposi que ele carrega no corpo, sabe? Limite entre a exposição, uma certa fetichização e, ao mesmo tempo, a necessidade, a urgência de enxergar esse corpo. Então, assim, quando eu vou discutir com o Johnny o que é que significa o desejo do Suzano em expor o seu corpo marcado pela doença, isso está muito informado lá pelo Sérgio Daney, que eu li a vida inteira. E aí eu tenho, enfim, né, alguns comparsas nessa, especialmente o Lucas Barbie, que é o fotógrafo do filme, e que foi meu colega de sala na UF, e que depois foi comigo para Contracampo, na mesma geração, enfim. A gente divide uma cinefilia muito profunda. E esse filme específico é isso. Tem ali um gesto para o Chris Marker, o Suzano fala uma frase do Lajeté no final. A gente tinha referências muito específicas sobre o tema do HIV/AIDS, sobretudo de personagens que atravessaram isso. Então, eu diria que talvez a influência mais fundamental assim, do filme é um escritor francês que chama Hervé Guibert, que lançou um livro chamado Para o Amigo que Não Me Salvou a Vida, que foi a primeira narrativa autobiográfica de uma pessoa vivendo com HIV no final dos anos 80, na França. E, em 92, no ano em que ele morre, ele realizou um filme para a televisão francesa chamado L'Impudeur, onde ele se filmava em tratamento. Então, tem ali pelo menos 2 planos do filme, no momento em que o filme muda de registro, que são diretamente inspirados ali pelo Hervé Guibert. E, enfim, o Herbert Daniel, aqui brasileiro, o Luiz Capucho, essas influências literárias elas foram todas muito fortes. Agora, em relação às influências estéticas, cinematográficas, uma coisa que a gente... Eu gosto muito que todo mundo que está fazendo filme saiba exatamente onde está se metendo. E aí a gente fez uma coisa nesse filme que foi muito boa e muito importante. Eu abri um drive, no Google Drive, assim, e coloquei quase 40 filmes brasileiros realizados em 82, 83 e 84. O meu sonho mesmo é que é isso, assim, se o Carlão Reichenbach ou o Odi Fraga ou o João Batista de Andrade, se eles vissem esse filme e falassem, esse filme podia ter sido feito enquanto a gente estava fazendo lá os nossos. E não só, enfim, né, não existiam filmes sobre esse tema, mal existiam filmes que retratavam personagens da comunidade LGBTQIA+, assim, mas a ideia era um pouco captar uma era, um jeito de falar, um jeito de se portar no mundo mesmo, que era muito específico daquele tempo, e também um jeito de existir como brasileiro diante de uma câmera. Estava muito evidente ali, sobretudo porque é um momento de cinema brasileiro que faz movimentos de popularização. Então, assim, a gente assistiu, e isso era compartilhado com a equipe e com os atores. Então, a gente assistiu junto o Bete Balanço, o Onda Nova, o Menino do Rio, enfim, sabe, maneiras de enxergar
é isso, assim, esse cinema brasileiro como o documento histórico que a gente tem disponível sobre como se movia o brasileiro naquele momento. E isso foi muito mágico. Assim, isso nos levou muito até, nos guiou muito até a filmagem. Então, com o Lucas lá, em algum momento do filme, a gente falava, vamos, agora a gente vai rodar aquele plano Anjos da Noite, do Wilson Barros. E a gente sabia exatamente que isso significava um certo tipo de luz, um certo tipo de movimento de câmera, um certo tipo de relação com a rua. Então, é isso. Assim, eu diria que o cinema que de fato informa esse filme é o cinema brasileiro desse período, do período em que o filme se passa. E, e é louco, assim, revendo o filme eu consigo perceber assim, esse ator assistiu e absorveu exatamente o que o Antônio Fagundes fazia na Próxima Vítima, do João Batista de Andrade. Esse gesto que ele faz é o gesto do Anselmo Vasconcelos, sabe? Isso tudo eu acho muito, como trabalho de ator especificamente, eu acho muito bonito, assim, sabe? A gente, o lastro do corpo do ator brasileiro existe, assim, e ele está disponível para ser utilizado e reutilizado. E eu vejo muito no corpo dos atores do meu filme esses corpos que a gente de alguma forma estava querendo evocar. É incrível te ouvir sobre isso, assim. Porque também é um gesto de interpelar a própria história do cinema brasileiro a partir de uma perspectiva LGBTQIA+, né? Enfim, colocar ali de alguma maneira, né? Anacronicamente, mas que não quer dizer que não é tão efetiva quanto, assim, incrível. Pegando uma deixa, assim, do que você trouxe a partir do trabalho com um elenco, assim, né? Esse filme, ele traz essas presenças incontornáveis, né? Extraordinárias ali desses trabalhos propriamente, né, dos atores e atrizes que integram o elenco. E eu queria te ouvir um pouco assim sobre como foi esse trabalho, tanto da escolha específica, né, tem algumas pessoas que já têm talvez uma circulação maior em algumas outras obras, né, o próprio Johnny Massaro, Renato Carvalho, Clara Chavot, com alguns outros atores e atrizes mais talvez ainda nos primeiros trabalhos. Então, te ouvir um pouco como foi essa colaboração criativa, assim, para que, né, afetivamente, essas presenças fossem tão arrebatadoras. Ah, é, é isso. Johnny, Renata e Clara estavam na minha cabeça desde que eu escrevi o roteiro. Assim, o Johnny eu tinha conhecido numa numa pré-estreia qualquer assim e tinha gostado muito da voz dele, da maneira como ele como ele se expressava mesmo assim. Tem uma calma de superfície com um borbulhar assim no fundo, que é um pouco do próprio Johnny, assim. Eu falei, acho que o Suzano tem isso também, assim. Então a voz dele estava na minha cabeça desde sempre. A Renata a mesma coisa. A Renata eu conheci no teatro, né? E é isso. A Renata é uma das nossas grandes atrizes assim do Brasil. E esse é o primeiro filme em que ela protagoniza. O que eu acho uma pena, mas também acho que bom, e que bom que ela está trabalhando bastante assim agora. E a Clara Chauveau é uma paixão de anos, assim, porque a gente trabalhou junto num filme que eu escrevi para Paula Gaetão, Exilados do Vulcão, e, e a gente se namora há um tempão, assim, para poder fazer um filme juntos de novo, e foi o momento. E o resto do elenco todo, que é do Espírito Santo, a gente chegou até eles através de uma chamada de elenco enorme, assim, que envolvia justamente isso, assim, encontrar não só rostos novos, mas também expressões de uma mesma ideia. E isso era uma coisa fundamental, assim, que estava lá desde o começo, como um princípio assim do filme, né? Que esse é um filme sobre uma comunidade que devia ser feito por essa comunidade, assim. Então, o elenco todo LGBTQIA+, atores gays interpretam personagens gays, travestis interpretam personagens travestis, enfim.
E isso criou entre a gente, assim, entre o elenco, um senso de respeito, de tributo e de trabalho pela comunidade, de devolução, digamos, de tudo que a comunidade já nos dá, assim, e foi muito bonito. E aí, no momento em que essa conexão se estabelece, em que todo mundo entende que o que a gente está fazendo é mexer com as nossas próprias forças, assim, né, com as nossas próprias ancestralidades, a coisa fica toda meio mágica, na verdade. Eu gosto de, em cada filme, eu acho que cada filme pede um processo de ator diferente, assim, de preparação. E nesse filme a gente fez uma coisa que eu nunca tinha feito, assim, e que funcionou muito bem. É isso, a gente o filme ele parece grande, mas ele tem um orçamento bem modesto, assim, e era um filme de época e tal. A gente não tinha muita chance no set de descobrir coisas na relação com textos. Então a gente foi para a sala de ensaio, os atores todos dominavam o texto do roteiro completamente, mas o que a gente fez na sala de ensaio foi imaginar tudo que não estava no roteiro. Assim, foi um momento profundo de improvisação, de entender todas as relações. Então, todas as relações que se vê no filme foram completamente esmiuçadas assim, na sala de ensaio. A gente, nesse momento em que o filme muda de registro, né, que passa para o VHS, a gente tem ali talvez 12 ou 13 momentos, recortes de um pedaço da vida desses personagens. A gente chegou na sala de ensaio a 50 desses momentos. Então, na hora que a gente filmava, a gente sabia exatamente, assim, os atores estavam no corpo dos atores, assim, como é que tinha sido o dia anterior e como é que ia ser o dia seguinte desses personagens para eles estarem ali presentes naquele momento. A gente tinha essa coisa, sobretudo entre o Johnny, a Renata e o Vitor Camilo, que faz o Humberto, o terceiro personagem dessa tríade. Assim. A gente tinha uma coisa que era... a gente sabia que ali naquela comunidade que eles formam tinha dia bom e dia ruim. Então a gente decodificava assim, hoje a gente vai filmar um dia bom. E aí o dia bom eles estavam para cima, eles estavam bem, e hoje era o dia ruim. E aí, o dia ruim eles sabiam exatamente o que tinha acontecido. Na noite anterior, ele passou mal, ela me ajudou, eu quis desistir, eu fiz... Então estava tudo muito no corpo dos atores, para que quando a gente chegasse para filmar... E é isso, assim, o Johnny fala uma coisa perigosa, mas que eu concordo, assim. Esse filme foi muitas coisas, assim, mas uma coisa que ele foi mesmo foi meio fácil. Na verdade, ele foi meio fácil de filmar. Apesar da gente estar lidando com emoções muito profundas, assim, com dramas muito pesados, a gente estava tão carregado disso. E os atores também se propuseram a fazer coisas, né? Porque o Johnny e a Renata, especialmente, eles passaram por um regime de emagrecimento muito radical. Assim. O Johnny morou no sítio onde para onde os personagens vão em algum momento. Quando a Renata e o Vitor, atores, chegam no sítio, um pouco, a gente tenta reproduzir um pouco o que acontece na ficção do filme, assim, sabe? O Suzano recebendo 2 personagens, o Johnny recebendo 2 atores, e aí eles ficam lá também um tempo, antes da equipe chegar, antes da gente começar a filmar, enfim, antes do cinema acontecer, né? E isso foi muito poderoso, assim, né? A relação familiar ali entre o Johnny, a Clara e o Alex Bonini, que é a nossa descoberta assim desse filme, que foi um menino que surgiu, numa chamada de... A gente viu mais de 60 atores. Faz o Um Muriel. ano antes, que faz o Muriel. Um ano antes do filme, ele estava catando café na propriedade da família no interior, e aí de repente está no cinema, assim. Um menino gay, jovem, artista, inquieto. Ele, o Johnny e a Clara se formaram como família muito imediatamente, assim. E uma das questões que a gente conversava muito, né, uma das tristezas do filme, mas que fazem sentido para o filme, assim, né, é que essa família ela é vista junto muito pouco, mas toda vez que a gente vê eles separados, é importante entender que
eles estão na cabeça um do outro. Então, assim, vamos virar a família, mesmo que no filme a gente tenha talvez um momento em que os três estão reunidos, era importante que eles se sentissem assim, e eles dominaram isso muito bem. Então, a história do elenco desse filme é isso, assim, é uma história muito de entrega absoluta e de corresponsabilidade no relato dessa história. Muito, muito importante te ouvir, assim, porque a gente sente isso, a gente sente essa formação de família, né, esses laços ali construídos. Acho que eu teria última pergunta, enfim, lanço aqui para a gente depois continuar na sala de cinema, que é como esse filme se relaciona com a sua própria trajetória como diretor, seus trabalhos anteriores, assim, quais desafios novos ele coloca e o que ele aponta em termos de horizonte. E aí, só, enfim, um comentário breve também, como a gente fez um outro debate ano passado com o filme Deus Tem AIDS, de Fábio Leal e Gustavo Vinagre, que, né, enfim, está nesse movimento também, né, de elaborar, inventar imagens assim, para esse universo, né, desses signos, né, AIDS, HIV, e como os dois falaram assim, a importância que o filme firmava de tirar essas pessoas vivendo com HIV desse lugar da morte, do fim, enfim, de apontar como horizonte a vida, a criação, né, desejo de existência. Então, um pouco, enfim, trago aqui, assim, pensando o que esse filme apresenta para você como horizonte, assim, também em termos de linguagem, assim, que é muito diferente dos seus outros filmes. Claro, cada filme seu é muito diferente dos outros, mas, enfim, o que ele te apresentou em termos de desafios e o que ele aponta para o horizonte? Então, essa questão da, da esse horizonte de vida, assim, né, é algo que isso estava muito consciente, assim, desde que eu comecei a escrever o roteiro, né. É isso, assim, um personagem no filme morre e era inconcebível para mim que essa morte viesse no final. Era inconcebível para mim que isso fosse o destino dessa história, porque eu não acho que foi o destino dessa pessoa fictícia, mas de todas as outras que existiram, assim, sabe, que permanecem na gente de alguma forma. Então, assim, o primeiro movimento foi isso. A morte vai vir no começo, no meio do filme, e a gente vai jogar com o tempo de uma forma que nos permita isso. A gente fala hoje sobre pessoas que vivem com HIV, mas esse é um conceito relativamente recente. Assim. Em 83 era inimaginável pensar nessa possibilidade. E, no entanto, todas as pessoas que tinham HIV em 83 viviam com HIV. Elas não morreram, elas não estavam morrendo, elas estavam vivendo. E os filmes que se passam nesse período, eles tendem muito é isso, assim, a acreditar que não há vida pós-diagnóstico. E para mim era muito importante, assim, não só que esse filme mostrasse isso, mas que ele também apontasse, sobretudo no gesto final ali dele, assim, para uma permanência comunitária dessas histórias, né? O filme nós somos, nós da comunidade LGBTQIA+, a gente está obviamente alijado da história, né? Então, na maior parte das vezes nós somos forçados a ser não só sujeitos, como historiadores da nossa própria história, né? E é isso, assim, as referências desse filme todas são de pessoas que decidiram se historicizar, se inserir à força na história, né? E os personagens do filme fazem esse mesmo movimento. Agora, ao lugar desse filme, é engraçado, tem uma coisa que eu falo, os meus filmes, eles demoraram muito mais a sair do armário do que eu, sabe? É isso, eu fui o menino que com 15 anos, no baile de formatura do ensino médio, levei meu namorado de smoking, dancei a valsa com ele e tudo, e os meus filmes, de alguma forma, demoraram a chegar lá. Porque eu tinha outras obsessões ali a resolver e tal.
Ainda que é isso, assim, ainda que um certo homo um certo homoerotismo, algo homoafetivo estivesse sempre presente, demorou assim até que o protagonismo fosse de fato da comunidade da qual eu faço parte. E tinha um outro fator assim que é um pouco que não é tão externo assim, mas enfim, que me move mesmo como cineasta, que é eu fiz os filmes que eu podia dentro de condições muito específicas assim. Eu faço filmes a partir do Espírito Santo, filmes que tiveram uma circulação bem modesta, mais importante assim, e em algum momento eu senti que eu gostaria de falar para mais pessoas mesmo, sabe? E aí uma tentativa de fazer um cinema que se comunica, de alguma forma escapa, porque para um filme é isso, assim, eu acho que não existe efetividade possível ao se falar sobre um tema secreto, quase secreto na nossa história, se o filme em si vai permanecer também ele secreto, assim, sabe? Então tinha um desejo muito claro assim de comunicação, de é isso assim, de atingir as pessoas em lugares diferentes do que aqueles que eu tinha experimentado antes. Isso vem na minha trajetória, vem muito da sorte que eu tive de cruzar o caminho com o Paulo José, o grande ator Paulo José, e eu fiz meu filme anterior sobre, através dele, com ele. Eu conversava muito com o Paulo sobre isso. O Paulo dessas últimas gerações assim que acreditava num cinema radical e popular ao mesmo tempo. E ele me convenceu de que isso era possível ainda, assim, e eu acho que é possível mesmo agora em 2022. E o que eu vejo para o horizonte, assim, eu acho que eu tenho coisas a dizer ainda sobre esse assunto. Essas vivências, elas todas me tocam assim de maneira muito profunda. E eu acho que era importante fazer um filme sobre esse começo de tudo, mas me interessa muito saber assim como é a experiência de vida de hoje. Eu acho que ainda existem poucos filmes que lidam frontalmente com personagens que vivam com HIV, sem, sem, sem que o estigma seja o assunto do filme, assim. E é isso. Esse filme me provocou a, a necessidade de ser mais ser mais leve mesmo, assim, sabe? Apesar de ser um filme tão pesado, é o primeiro filme que eu faço em que as pessoas riem várias vezes de cena aberta. Assim. As sessões públicas desse filme são uma delícia. E eu falei, olha, eu sou capaz de humor também, não é só aquela coisa sisuda dos primeiros filmes, não é só aquele peso, não é só aquela... Então eu espero um pouco disso, assim, para os próximos. Apesar de, enfim, o que já tá no papel ser também um pouco pesado, mas eu acho que tem um caminho aí para uma leveza e para uma... Tem tanta coisa dessa minha comunidade que ainda nunca foi explorada. Sabe? Totalmente. Sim, nosso tempo acabou, foi incrível te ouvir, Rodrigo. Agradeço a todo mundo que está nos assistindo e a você. E continuamos a conversa na sala de cinema. Obrigada, pessoal.